Olá, irmãos da PIBAB, irmãos da EBCO. Nós estamos expondo a primeira carta de Pedro e hoje nós iremos ver o capítulo 1 dos versículos 13 aos versículos 21. Diz assim: assim sendo, estáis com a mente preparada para agir, alertas, despertai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na revelação plena de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante toda a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como um Cordeiro de Deus, sem mácula ou sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que, em vossa fé e em vossa esperança, há firmeza em Deus. De modo que a vossa fé e a vossa esperança estão firmados em Deus. Gostaria de pensar com os irmãos acerca de privilégios que usufruímos em Cristo, mas que esses privilégios eles nos trazem responsabilidades. Na verdade, iremos pensar sobre as responsabilidades que temos, e nós iremos destacar primeiro a sobriedade. O que é sermos sóbrios? Que o texto começa falando: sede sóbrios. Termos autocontrole, nos mantermos calmos, sermos moderados, sermos equilibrados, não perdemos o controle das nossas faculdades físicas e mentais. É nos mantermos baseados não nas circunstâncias, não em outros fatores, que não as razões que temos em Cristo, para nos mantermos calmos, para nos mantermos equilibrados, não desesperados, não achando que tudo está acabando, que a nossa fé se firme em Cristo. Mas termos essa autoconfiança, como? De que forma? Organizando, como ele diz, cingindo o vosso entendimento, sermos direcionados, né? Como filhos de Deus, baseados em tudo aquilo que nós já sabemos sobre Cristo, na revelação que Ele já nos deu, que o nosso pensamento esteja alinhado em Cristo e que isso nos assegure de forma que não sejamos abalados pelas circunstâncias, de forma que os fatores externos não venham a causar em nós desespero. O nosso entendimento é aquilo que guia e direciona a nossa conduta pessoal. O texto nos convida para que nós venhamos a manter o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que não nos deixemos levar por qualquer vento ideológico. Não é alguém fazer uma proposta dizendo que é melhor fazer algo que esteja alheio à vontade de Deus do que continuarmos crendo, do que continuarmos confiando nele. Não, o meu entendimento, aquilo que eu aprendi da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo ele comunica no meu coração, é o suficiente para que eu me mantenha firme, para que eu seja sóbrio. Meu entendimento em Cristo está me dizendo que Ele é suficiente para mim. A segunda responsabilidade que temos é a paciência. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
colocarmos a nossa esperança de forma definitiva nele. Quem não tem esperança não tem para onde ir. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai falar: permaneçam a fé, a esperança e o amor. Na filosofia da época, 3 coisas haviam: fé, destino e amor. Mas depois de Cristo, Paulo faz uma releitura desses conceitos, dizendo que no lugar do destino há esperança em Cristo. Cristo plantou esperança no nosso coração. É nele que nós devemos esperar, não nas outras coisas. Não nos entregarmos a um destino como o mundo faz. Não nos entregarmos às circunstâncias que a vida nos oferece. Cristo é aquele que muda o destino trágico da humanidade. O destino trágico, o inferno. Cristo nos conduz para o Pai. Então, devemos manter a nossa esperança nele. O momento atual no qual estamos vivendo exige que tenhamos paciência nele. Baseados em quê? Na esperança, como o apóstolo está dizendo. Apesar das dificuldades, precisamos permanecer firmes em nossa fé. A certeza de que estas bênçãos às quais o apóstolo está falando foram outorgadas, foram dadas, e elas aguardam apenas o momento certo para que a recebamos. Isso deve nos dar motivação para continuarmos com a nossa esperança firme em Cristo. Então nós vimos até aqui a sobriedade, nos mantemos equilibrados, a nossa mente sã, baseada na palavra de Deus. E também temos paciência, esperarmos em Cristo. E a terceira é a santidade. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não sermos conformados com um padrão do outro, assim como Paulo vai falar em Romanos 12, dizendo: não vos amoldeis ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não cedemos às paixões e cobiças que tínhamos antes na nossa cegueira espiritual. Não podemos permitir que esses desejos carnais dominem a nossa mente novamente. E a razão está clara, porque já fomos libertos por Ele, por Cristo. Ele vai continuar dizendo: pelo contrário, segundo aquele que é santo, que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos assim, santos. Santo, separado. Ter um caráter diferente do restante das pessoas que andam na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Temos um compromisso com Ele, marcados pela pureza, um comprometimento com Ele. Mas onde? Em algumas áreas, quando eu estiver na igreja, quando as coisas estiverem favoráveis? Não, em todo o vosso procedimento. Ele diz isso: a santidade deve englobar todas as áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso estilo de vida. Devemos ser santos. Por quê? Qual é a razão disso? Por que nós precisamos dessa santidade, sermos santos? A razão está no texto. Porque Ele é santo. E porque nós somos filhos da obediência e não filhos da desobediência. Éramos filhos da desobediência, mas agora somos filhos da obediência. A razão, por quê? Porque Deus é santo. Segundo é santo aquele que vos chamou. Deus requer de nós santidade para estabelecermos relacionamento com Ele. Porque Deus não se associa com o pecado. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Diante disso, nós precisamos abandonar todos os desejos pecaminosos que nos afastam, que quebram o nosso relacionamento com Deus. Para que possamos ter comunhão com Deus, precisamos desenvolver uma vida pura e santa diante dEle. Então, nós já vimos aqui acerca da sobriedade, acerca da paciência, acerca da santidade. Essas são as responsabilidades que temos. E agora nós vamos ver a reverência. Portai-vos com temor. O que é portar-nos?
é a forma com que nós conduzimos a nossa vida, a forma com que nós nos dirigimos nesta vida. Com reverência, com temor, com reverência. Às vezes nós esquecemos que pertencemos a Ele. Às vezes nós agimos como se Ele não existisse, como se não tivéssemos sido resgatados por Ele e para Ele, e como se fosse desnecessário testemunhar acerca dele. Mas o texto está nos convidando para sermos reverentes, termos em nossa mente o tempo inteiro que Deus é Senhor da nossa vida, que Deus é Deus sobre nós quando as coisas elas estão favoráveis e também quando as coisas estão desfavoráveis. Deus é Deus, que Ele seja reverenciado em nossa vida. Quando? Durante todo o tempo da nossa peregrinação. Que peregrinação? Nós somos peregrinos nessa terra. Nós passamos um tempo nessa terra. Então nós somos convidados a temer a Deus durante a nossa vida inteira aqui neste mundo. Como crentes, estamos residindo neste mundo, mas precisamos nos comportar como cidadãos de uma outra pátria, a pátria celestial. Trazemos um nome sobre os nossos ombros que não são os nossos nomes. Nosso nome para nós é importante, mas o nome de Cristo, o zelo pelo nome de Cristo, ele deve ser muito maior do que o zelo pela nossa própria vida, pela nossa própria integridade. Porque o nome de Cristo está acima de todo nome, consequentemente está acima do nosso nome. Devemos proceder reverentemente. Por quê? Qual a razão de termos essa necessidade? Porque nós dizemos que somos filhos de Deus. Porque nós andamos por aí e as pessoas veem a gente passando com uma Bíblia debaixo do braço e dizem é filho de Deus. E o fato de carregarmos uma Bíblia também é um testemunho de que nós somos crentes, não é? E se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós precisamos também reverenciar o seu nome. Reverenciar o seu nome. O sangue de Jesus foi o preço pelo qual nós fomos comprados e tivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E o apóstolo está dizendo que não foi por coisas perecíveis que fomos comprados como ouro, como prata, mas foi pelo sangue, o precioso sangue de Jesus Cristo. Isso deve mover o nosso coração. Isso deve nos sensibilizar esse preço alto que Ele pagou, derramando o seu sangue por nós. O sangue de Jesus foi um sacrifício precioso, um sacrifício sem defeito, sem mácula. A obra de Cristo foi conhecida antes da fundação do mundo. Ela foi revelada no tempo, no fim dos tempos. Ela será revelada no fim dos tempos, perdão. Ela foi manifestada à humanidade por amor dos crentes. Portanto, precisamos nos portar neste mundo com reverência e com temor diante de Deus. Então nós vimos aqui acerca das responsabilidades que nós temos, né, em Cristo Jesus. A primeira foi, esse texto nos apresentou a sobriedade, sermos sóbrios, equilibrados, não desesperados, sabendo em que nós cremos, pacientes, esperando nele, porque nós confiamos nele, porque a nossa confiança está nele, santos, separados deste mundo, não nos amoldando aos padrões deste mundo. E por último, reverentes. Deus é Deus, Ele está acima de tudo, acima de todos. E não é em um momento seleto que Ele é meu Deus, que Ele é meu Senhor, que Ele merece a nossa reverência. Mas em todo e qualquer tempo, durante a nossa vida, a nossa peregrinação aqui na terra. Portanto, irmãos, a nossa prática. Em nossa prática, nós devemos evidenciar os privilégios, quais na nossa vida devemos evidenciar, mostrar sabedoria, paciência, santidade e reverência. Precisamos viver à altura da sobriedade, da paciência, da santidade e da reverência. E devemos demonstrar na prática sobriedade, paciência, santidade e reverência. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus.